40 anos depois, a carta do soldado reencontra sua noiva. A folha estava dobrada em 4. O envelope marcado por dobras antigas e por uma fita que já não segurava nada além de lembrança. Um carimbo apagado, um traço de chuva que desbotara a tinta ao lado da data manuscrita, 1944. A arquivista que abriu a caixa sentiu primeiro o cheiro do papel. Pó, tempero velho e uma memória que não se sabia ainda de quem era. A carta foi escrita em 1944 e reencontrada 40 anos depois, em 1984. Era esse o furo temporal que guiaria a investigação. Uma voz presa num pedaço de papel, esperando para ser devolvida. Mariana tinha 30 e poucos anos em 1984. Havia ingressado no pequeno museu municipal havia 3 anos, recém-formada em biblioteconomia, acostumada a classificar recortes de jornal, programas de festivais e cartões de batismo. Naquele dia, a abertura de uma doação doméstica, caixas retiradas de um sótão por um neto, parecia ser mais um trabalho rotineiro. Não era. No interior de uma das caixas, entre fotos de família e panfletos de missa, encontrou o envelope. Por fora, apenas uma linha manuscrita. Para você. Por dentro, um texto curto, escrito com pressa e ternura, repleto de pequenas confidências e promessas de retorno. Havia na letra algo que parecia um rosto. Ela levou o envelope para a sala de conservação como se transportasse um corpo delicado. Colocou luvas de algodão, abriu o fichário do museu e anotou o inventário provisório. Tirou fotografias, uma para a ficha do acervo, outra para a conserva. Utilizou filme em preto e branco para registrar o contraste da tinta. Depois uma pequena lâmpada fria para não acelerar a degradação. Registrou o número do processo, redigiu o termo de entrada e, ao fazê-lo, fez a primeira observação que guiaria todo o restante. O destinatário não estava identificado. Havia apenas indícios. Quando se trabalha com arquivos, a cada objeto há um pequeno rito de justiça. Fotografar, numerar, acondicionar em papel sem ácido, colocar em suporte de algodão e registrar o histórico de quem encontrou, como chegou até ali e qual a situação do doador. Para Mariana, a carta pedia mais do que abrigo, pedia restituição. Não era apenas um documento, era uma voz. E vozes perdidas, aprendeu, não se enterram, ou se preservam ou se devolvem. Fique comigo até o fim para ver o reencontro. A mão que escreveu aquelas linhas, 4 décadas antes, tremia menos do que o coração que as ditou. Era noite em 1944, e o soldado sentou-se numa mesa improvisada, uma lata transformada em apoio para o papel. Ao redor, o cenário era o rés do barulho da guerra, o martelar distante de veículos, uma fogueira que protegia do frio e o murmúrio das companhias. Não havia grandiloquência nas palavras. Ele escreveu sobre um riso. O riso dela, a maneira como prendia o cabelo com um grampo simples. E sobre a promessa de voltar para ver aquela cabeça inclinada outra vez. A carta não trazia nomes completos, apenas um Minha Lina, rabiscado com pressa, como se a intimidade dispensasse formalidades. Houve poucas cartas que sobreviveram às campanhas. O correio militar era um organismo tão vital quanto falho. Entre separações, enfermarias e engarrafamentos nos portos, cartas se atrasavam, se molhavam, ou então eram consideradas perdidas e arquivadas, como correspondência não entregue. Havia ainda as lavanderias de campanha, onde o papel muitas vezes seguia junto com roupas e acabava destruído. Às vezes, enfermeiros recolhiam documentos e os guardavam. Outras vezes, soldados amontonavam cartas como quem amontou a lenha, para ter algo que lembrasse casa. Nem sempre, porém, essas pilhas retornavam ao destino certo. A Força Expedicionária Brasileira travava batalhas que, em muitos relatos, aparecem como pontos de resistência e coragem nos mapas da história. Monte Castelo era uma palavra que carregava gelo e barro.
Fornovo ficou nos anais por outros motivos. Os nomes das pequenas localidades italianas tornaram-se para muitos pontos de referência que só faziam sentido para quem esteve lá. O que a carta de 1944 mostrava, porém, não eram dados de mapa. Eram restos de intimidade humana. Era um trecho de rotina doméstica prometida em voz baixa. Ao consultar as fichas de embarque e os registros do período, André, funcionário responsável pelos arquivos militares que colaborava com o museu, explicou a Mariana o que qualquer arquivo que se prezasse buscava: cruzar fontes, buscar indícios convergentes. André era metódico. Trabalhava com microfilmes, carimbos e paciência. Em 1984, muito do acervo militar já estava organizado, mas ainda havia lacunas. Ele afirmou que seria necessário verificar as listas de embarque do porto mais próximo, checar os nomes que coincidissem com o possível sobrenome que aparecia numa assinatura parcialmente legível e buscar nos índices fotográficos do doador qualquer ponto de contato com o município. A primeira pista veio de uma fotografia. Entre as caixas trazidas por Sérgio, um jovem neto que se comprometera a doar o material da avó falecida, havia uma imagem amarelada. Um grupo de pessoas. Uma mulher de perfil, com um lenço bordado no bolso do casaco. Ana, mãe de Sérgio, não estava viva para confirmar a identidade, mas Sérgio lembrava-se vagamente de histórias. Que sua avó trocara correspondência com um soldado e que depois da partida dele, esperara por cartas, que, segundo relatos familiares, nunca chegaram em sequência. Era uma hipótese, e Mariana fez questão de registrar isso no processo. Indícios, não prova. Os indícios, porém, começaram a convergir. No verso da fotografia, havia um traço de tinta que combinava com a tinta da carta. Havia também um lenço, o mesmo bordado, guardado entre as páginas de um boletim paroquial. O lenço doado com as caixas apresentava as mesmas manchas, a mesma textura, como se tivesse viajado entre as mesmas mãos que tocavam o papel. Quando se soma um carimbo de data, uma caligrafia, um adereço pessoal e uma memória oral, a probabilidade aumenta, ainda que não se torne prova absoluta. André explicou a Mariana o próximo passo: abrir um pedido formal ao Arquivo Militar Central para consultar a ficha de embarque do soldado cujo sobrenome parcialmente se lia na assinatura. Ele repetiu a cautela do arquivo. Os nomes podiam ser comuns, as assinaturas mal legíveis. Mas, se houvesse coincidência de sobrenome, data de embarque e companhia, seria um indício forte o suficiente para justificar uma busca local mais aprofundada. Formalidades precisavam ser respeitadas. Termo de pesquisa, ofício, tempo de resposta. Em 1984, a máquina burocrática que preserva memórias funcionava a seu próprio ritmo. Mariana sentiu o peso e a delicadeza daquilo tudo. Havia ali um tempo público e um tempo íntimo que se tocavam. O museu podia preservar, catalogar e expor, mas a restituição implicava um outro território. A casa onde a noiva vivia, a memória oral, que ainda batia nos passos dos vizinhos. Mariana começou então a mapear. Falou com Sérgio, ouviu trechos das conversas antigas entre o neto e a avó, registrou nomes de ruas, fez fotocópias das fotografias, anotou detalhes no caderno onde guardava suas intuições. Preparou um pacote para enviar ao arquivo militar, com pedidos e descrições, e marcou uma visita à vila, onde supostamente vivia a mulher das fotos. Quando se lida com memórias, a cidade vira um arquivo vivo. Pessoas são catálogos ambulantes. Suas lembranças, às vezes imprecisas, são ao mesmo tempo tesouros e armadilhas. Mariana sabia disso. Por isso, ao invés de chegar com certezas, decidiu escutar. Foi à padaria, à praça, à igreja. Falou com o padeiro que recordou de uma moça que esperava cartas. Com professora que mencionou que Lina, esse era o apelido que ecoava nas memórias, vestia sempre um lenço bordado nas horas de festa.
Contou pouco sobre a carta. Perguntou muito sobre rotinas. As respostas vinham em flashes. Ela esperava sempre. Ela costurava e olhava pela janela. Houve um moço que partiu e ninguém mais falou dele. Há momentos em que a cidade inteira se transforma em uma lente. Um vizinho trouxe um caderno onde constavam aniversários e datas de batismo. Uma professora se lembrou de um velho telegrama que um dia havia sido lido em voz alta na escola, sem o nome do remetente. Nada era direto, mas tudo fornecia um ecossistema de memórias que poderia confirmar, ou pelo menos sustentar, a hipótese de que a carta perdida fora, de fato, destinada a alguém chamado Helena, apelidada de Lina. Helena Moreira. Esse foi o nome que começou a emergir de vários relatos, sempre sob o mesmo tom reverente. A cada menção, Mariana e André anotavam características que tornavam a figura mais palpável. Moradora de uma casa de fachada branca na rua que dava para a antiga estação, conhecida por cuidar do jardim da igreja, costumeira em festas de Natal, como responsável por enfeitar o presépio. Helena nascera por volta de 1925, o que a tornaria, em 1984, uma senhora na faixa dos 50 e poucos anos, plausível, portanto, como a jovem que esperara, na década de 1940. A cronologia encaixava com coerência. Jovem adulta em 1944, mulher de meia-idade em 1984. Ainda assim, o arquivo e a cidade exigiam provas mais concretas. Mariana organizou a documentação e pediu em caráter de prioridade o acesso às listas de embarque do Porto de Belém, onde, segundo registros públicos, muitos soldados da região embarcaram para a Itália. O pedido formal incluía cópias das fotografias, uma descrição da carta, o termo de uso do material e a justificativa de pesquisa. Restituição de correspondência não entregue e estudo do impacto social da correspondência de guerra em comunidades locais. O ofício foi encaminhado, carimbado, e em seguida repousou em gavetas e prontuários, que na maior parte das vezes moviam-se em passos lentos, determinados por protocolos que existiam para proteger memórias, mas que por vezes as prendiam também. Enquanto esperavam a resposta oficial, Mariana voltou à mesa do museu e leu a carta outra vez, desta vez em voz baixa, somente para si. A voz do soldado parecia mais nítida a cada leitura. Havia ali um pedido para que ela não esquecesse de guardar as promessas no pote de ferro, expressão que a deixou curiosa. André sugeriu que poderia ser uma metáfora local, talvez referindo-se a um armário ou caixinha onde se guardavam lembranças. Sérgio, por sua vez, recordou que sua avó possuía um pequeno cofre de latão onde guardava galinhos secos e retalhos. O detalhe não provava nada, mas adicionava textura à reconstrução. Em arquivos, reconstruções assim são feitas de retalhos. Uma palavra aqui, um objeto acolá, um nome que bate com uma data, um lenço que tem as mesmas marcas daquela que aparece na foto. A prudência pede que se fale de possível destinatário, ou indícios de correspondência destinada a. Mariana escrevia sempre essas expressões, como se cada nota fosse um pacto ético com a verdade. Quando, por fim, a resposta do arquivo militar chegou como acontecem as boas notícias em histórias de pesquisa, com cautela. Não havia uma ficha única que batesse com a assinatura. Contudo, havia registros de um soldado, cujo sobrenome parcial e companhia coincidiam com o que se lia na assinatura rasurada. Havia também menção a uma unidade que desembarcara no porto comum àquela região, e um diário administrativo que listava correspondência não entregue, recolhida por enfermeiros depois de uma evacuação. André catalogou tudo como indícios convergentes. Não era prova definitiva, mas era forte o suficiente para avançar. A próxima etapa seria a visita à casa de Helena. Antes disso, porém, havia formalidades a cumprir. Preparar o termo de saída do acervo para levar a carta fora do museu, redigir autorização para fotografar a imagem em ambiente doméstico
e, sobretudo, planejar a restituição com respeito. O ato de devolver um objeto de memória não é só entrega física, é um gesto que carrega o peso de palavras que ficaram silenciosas por décadas. Mariana solicitou que um representante do museu acompanhasse a visita. Pediu também que um membro do clero local estivesse presente para atestar e dar o tom de cuidado cerimonial que um momento assim exigia. Sérgio ofereceu transporte e forneceu mais pistas. A casa de Helena ficava na rua da antiga estação, mas havia problemas para identificar a porta certa. As placas tinham mudado ao longo dos anos. Ele lembrava-se, no entanto, de um portão azul e de 2 varandas. Precisavam ser cautelosos. Em 1984, Helena era uma figura pública na cidade, apreciada por seu trabalho na paróquia e por sua presença no centro comunitário. Abordá-la inesperadamente com uma carta de guerra poderia ser um choque emocional. Por isso, Mariana planejou uma chegada que fosse ao mesmo tempo discreta e respeitosa. Enquanto preparavam o material, a comunidade do museu, a pequena equipe de voluntários e alguns professores da escola local começaram a pensar no que a carta representaria, se a restituição se confirmasse. Havia interesse em montar uma pequena vitrine temporária dedicada às correspondências de guerra, uma forma de ensinar às novas gerações o valor da memória cotidiana. Para muitos, a carta era menos um documento militar do que um documento de vida. Um lembrete de que, além de batalhas e medalhas, havia promessas de pão e promessas de retorno que mantinham casas inteiras de pé. Ao mesmo tempo, a presença de um historiador local foi solicitada para contextualizar o episódio perante a imprensa regional. Havia, é claro, cuidado para não transformar o gesto em espetáculo. A restituição não seria um show. Seria antes um exercício de dignidade. O historiador falou da FEB com brevidade, citando Monte Castelo como exemplo de resistência, sem glamourizar o conflito. Falou também do papel das cartas na manutenção de laços afetivos e como essas correspondências, mesmo quando não entregues, eram parte do tecido social que moldava famílias. Era noite quando organizaram as últimas coisas. A carta acondicionada em papel neutro, o termo de saída impresso em 2 vias, as testemunhas que confirmariam o ato. Sérgio ficou nervoso. Nunca pensara que o que achara no sótão pudesse provocar tal movimento de afetos e memória. Para ele, eram fotos e cartas que lembravam a avó. Para Mariana e André, era a chance de devolver a voz a quem a tivera um dia. Havia um silêncio solene no carro, que os levou até a rua da estação. Quando a casa surgiu à vista, cumpriu a imagem narrada pelos vizinhos. Fachada branca, portão azul, pequenas flores na janela. A campainha era antiga e clara. Ao lado da porta, um nome gravado num número de placa estava parcialmente corroído pelo tempo, mas a inscrição, Helena M., era legível o suficiente. O coração de Mariana bateu mais forte. Sabia que aquele momento exigiria palavras bem medidas, mãos ternas e respeito absoluto pela privacidade. Ainda assim, havia uma inquietação quase palpável. E se a dona da casa não fosse ela? E se, depois de tudo, os indícios cedessem? A incerteza deixava o ar comprimido. Ao mesmo tempo, havia a sensação de que uma palavra que dormira 40 anos poderia finalmente ser pronunciada. Do lado de dentro, ouviu-se primeiro o barulho de passos, depois uma voz tênue perguntando quem era. Mariana respirou e sorriu para Sérgio, que empurrou levemente a carta, como se fosse ele o mensageiro de uma promessa antiga. André abriu a pequena bolsa onde guardavam os termos e as fotografias. Eles tinham as autorizações, as testemunhas. Tinham, acima de tudo, o cuidado de quem sabe que está lidando com um pedaço de humanidade. A porta se abriu. Uma mulher de rosto vincado e olhar claro apareceu, segurando um avental como quem segura o último bastão de uma corrida longa. A luz que vinha do interior da casa carimbava o contorno dos cabelos prateados. Havia ali uma dignidade silenciosa
que parecia ter enraizado na casa. Helena olhou para os presentes com curiosidade e uma rapidez de lembrança. Reconheceu a fotografia, sem saber de imediato o porquê. Quando Sérgio, com voz embargada, disse que vinha da família que doara os objetos do sótão, ela sorriu com uma cortesia contida. O nome da rua, a cor do portão, o lenço bordado, tudo parecia acordar em sua expressão traços de um passado que ela guardara com tato. Ainda não era o momento da leitura. Mariana sabia que a transição entre a curiosidade e o reencontro precisava de cuidado. Era preciso explicar o que traziam, mostrar o processo, as fotografias, a carta, as anotações do arquivo e, sobretudo, deixar claro que aquilo era, até então, uma hipótese sustentada por indícios. Não existia prova absoluta da autoria nem da rota postal. Havia, porém, convergência suficiente para que a carta merecesse ser ouvida em voz alta diante da possível destinatária. A cozinha de Helena exalava cheiro de bolo e de chá. A mesa estava coberta por um pano limpo, e sobre ele uma xícara com uma colher que tilintou quando Helena a pousou. O clima era ao mesmo tempo doméstico e cerimonial. A restituição de um fragmento de vida cotidiana ganhou ali uma liturgia própria, o ato público de devolver o que fora esquecido. Mas antes da palavra que poderia dissolver 4 décadas de espera, havia um último gesto administrativo a cumprir. Mariana mostrou o termo de saída, explicou que registrariam o ato e que fotografariam para fins documentais, seguindo os cuidados do museu. Helena acenou, com a paciência de quem entende que formalidades também são modos de proteger aquilo que importa. Eles sentaram-se finalmente ao redor da mesa. O envelope repousava sobre o papel de algodão em que havia sido acondicionado. Havia um silêncio que não era vazio. Era cheio de perguntas e possibilidades. Ao começar a explicar as etapas da investigação, Mariana enfatizou o que não se podia afirmar com certeza, que aquilo era uma reconstrução plausível, que os indícios apontavam para um relacionamento entre a mulher à sua frente e o soldado signatário, mas que faltava documentação oficial que transformasse a hipótese em fato consumado. Usou termos como possivelmente endereçada a e indícios convergentes, como tantas vezes aprendera com André. Para ela, a verdade histórica valia tanto quanto a honestidade diante do desconhecido. Helena ouviu as palavras e, sem pressa, tocou o envelope. Seus dedos enrugados percorreram a fita amarelada. Havia ali um gesto antigo, um reconhecimento que talvez não precisasse da confirmação dos arquivos. Alguém escrevera para ela. Alguém houvera prometido voltar. Os olhos dela ficaram úmidos, mas o choro não veio. Veio em seu lugar uma voz pausada, que falou de espera como se descrevesse um hábito. E esperei sim. Esperei como uma planta espera a chuva. A frase suspendeu a sala por um instante. A espera na narrativa de Helena não era apenas expectativa. Era compromisso. Era manter a casa em ordem. Era guardar roupas que pudessem um dia ser usadas para a volta. Era também manter a memória viva nas pequenas coisas. Um lenço que se alvejava com cuidado. Um prato que só saía em domingos especiais. Para ela, a carta representava a confirmação de que a voz que houvera existido não fora apenas um rumor. Mariana sentiu naquele gesto a convergência entre história pública e memória íntima. O museu poderia expor medalhas, uniformes e relatos oficiais, mas o que estava ali, naquela mesa, passava por algo que documentação oficial raramente captura: o modo com que uma vida se organiza em torno de uma ausência. E a restituição, mais do que resolver um caso, era um reconhecimento do que a memória pessoal faz diante da história oficial. No entanto, ainda havia lacunas. O arquivo militar havia indicado indícios de correspondência não entregue, mas não havia registro claro de que aquela carta específica havia sido retida por enfermeiros ou recolhida após uma evacuação. O nome na assinatura ainda apresentava incertezas.
A grafia não permitia a leitura plena. Por isso, André e Mariana concordaram que a leitura inicial seria feita em voz baixa, sem pretensão de encerrar o que não poderia ser encerrado. Eles queriam antes devolver a voz. Quando finalmente Helena autorizou a leitura, pediu apenas uma coisa: que se pronunciasse exatamente como estava escrito, sem edições. Ela sabia mais do que qualquer documento que as palavras mantêm seu poder intacto, somente quando ouvidas como foram escritas. Mariana respirou fundo, abriu o envelope com cuidado e retirou a folha dobrada. A tinta havia desbotado em algumas linhas, mas a essência permanecia límpida. Havia promessas, imagens domésticas, um pedido para que ela não esquecesse do jeito que eu a aperto quando rimos, e uma despedida que dizia de maneira simples: volto. Enquanto a voz de Mariana seguia a carta, as imagens se intercalavam na memória de Helena. O som do trem que levava jovens para o porto, o calor do verão em que se despediram na estação, o som de uma voz que prometia retorno. A sala parecia encolher e se expandir, acomodando a presença ausente e a presença do papel. Havia silêncio, depois uma respiração comprida. A carta, enfim, falava por alguém que não mais estava ali, e a resposta ficava por conta de quem ouvira. Uma vida inteira de expectativas e pequenas resistências cotidianas. Mas essa leitura não dissolvia todas as perguntas. O reencontro havia acontecido, ao menos, a carta voltara às mãos da mulher que possivelmente fora seu destinatário. Porém, restavam investigações por fazer. Quem exatamente fora o soldado? O que tornara aquela correspondência não entregue? Como a carta acabara entre caixas de sótão décadas depois? Havia ainda a necessidade de buscar registros mais precisos, conversar com parentes vivos de companheiros de unidade, analisar listas de correspondência recolhida por enfermeiros em datas próximas. A restituição era um começo, não um ponto final. Quando a visita terminou, Helena pediu que se deixasse a carta com ela por alguns dias. Queria ouvi-la sozinha, repetidas vezes, como se reconstituísse uma história peça por peça. Mariana e André entenderam. O museu registraria a saída temporária do acervo, redigiria o termo de retirada e permaneceria responsável pela guarda documental. As fotografias permaneceriam no depósito, as fichas seriam atualizadas e o processo seguiria aberto. A restituição física acontecera, mas o trabalho de pesquisa continuaria. Havia ainda caminhos a seguir: localizar possíveis descendentes do soldado, consultar listas de correspondência não entregue em hospitais militares e reunir relatos de antigos companheiros que pudessem corroborar a existência desse vínculo. Ao sair da casa de Helena, a rua parecia mais quieta do que antes. A comunidade que acompanhara discretamente o acontecido começava a falar em pequenas rodas. Viram? A carta voltou. Aquela que esperou. Isso nos lembra nossos próprios antepassados. Havia um efeito coletivo que se desenrolava. A restituição reavivava memórias e incentivava outras famílias a vasculhar sótãos e gavetas. Para Mariana, aquilo era um sinal de que o trabalho do museu não se resumia a vitrines. Era um serviço público que ajudava a costurar laços entre o público e o privado, entre o arquivo e a cidade. Mas enquanto caminhavam de volta, André lembrou de um detalhe que aumentava a tensão da investigação. Naquela época, havia um documento que mencionava correspondência não entregue recolhida em um hospital de campanha próximo a Monte Castelo. O documento não especificava endereços, apenas listava lotes. Se aquela carta tiver sido recolhida nesse lote, sua rota original havia sido desviada. E se o soldado morrera ou fora evacuado sem a chance de garantir o envio, então a carta poderia ter ficado presa num fluxo de papéis que, décadas depois, terminaria em mãos de quem menos se esperava. Havia, portanto, uma história ainda por ser costurada entre a carta e o soldado que a assinara. O reencontro na mesa da cozinha havia sido um capítulo de restituição. O próximo exigiria paciência e dedicação.
O arquivo aguardava novas solicitações. Os microfilmes pediam mais atenção. Os testemunhos orais tinham que ser compilados. E, acima de tudo, a cidade, que começara a sussurrar sobre a carta, já se preparava para ouvir outras vozes adormecidas, que talvez também desejassem retomar o diálogo com o presente. Saíram da casa de Helena com a sensação de que algo havia sido finalmente reconhecido. Mas reconhecer não é encerrar, é abrir nova estrada. Nos dias que seguiram, o pequeno museu se transformou em campo de operações. Havia um conjunto de tarefas práticas e lentas a cumprir. Manter a carta em condições seguras, documentar cada movimento, ampliar as buscas por pistas que pudessem lançar luz sobre a assinatura esquiva e sobre a rota que fizera aquele pedaço de papel chegar ao sótão de uma casa qualquer. O termo de saída do acervo foi redigido com o cuidado de quem escreve uma promessa. Nele constava a finalidade: restituição temporária à possível destinatária, o prazo solicitado, as condições de conservação exigidas e o compromisso de retorno, caso novas evidências sugerissem outra destinação. As páginas foram carimbadas, assinadas por Mariana e por um representante do museu, e uma via foi entregue à própria Helena. Tudo registrado, fotografado, arquivado. Procedimentos que, para quem trabalha com memória, não são meras burocracias, mas modos de oferecer dignidade a objetos que concentram afetos. Enquanto Helena guardava a carta em seu pequeno cofre de latão, como quem devolve uma cópia de si mesma, no museu a investigação retomou o ritmo. André recebeu cópias dos microfilmes solicitados ao Arquivo Militar Central. Passou tardes diante daquela máquina antiga que ampliava negativos em rolos intermináveis, buscando coincidências de sobrenome, companhias, datas de embarque que pudessem se aproximar da assinatura rasurada da carta. Havia entre os resultados referências soltas, lotes de correspondência recolhida em hospitais de campanha, menções genéricas a cartas acondicionadas em envelopes sem destinatário. Nada capaz de vincular com certeza absoluta o documento àquela unidade, mas o suficiente para traçar probabilidades. Mariana voltou à vila com outro ânimo. Agora, além do rosto da mulher que esperara, havia a possibilidade concreta de mapear uma trajetória de papéis. Ao conversar com vizinhos que, em 1984, ainda lembravam das rotinas do bairro, ouviu relatos que retocavam a cena do passado com gestos e objetos. Uma mesa de estação onde se despediam. A figura de um ferroviário que sabia todas as partidas. Uma professora que guardara, entre seus papéis, uma cópia de um recorte de jornal com nomes de soldados embarcados. Cada fragmento, por mais tímido que fosse, ajudava a reconstruir a paisagem social em que aquela carta vivera. O próximo contato que se revelou importante foi com uma enfermeira aposentada, que morava em uma cidade vizinha. Seu nome era Dona Maria, e segundo a memória local, ela trabalhara em um posto de socorro durante as campanhas. Quando Mariana e André a encontraram, Dona Maria já carregava a idade com um ritmo lento, mas tinha a voz firme. Contou com simplicidade como cartas eram recolhidas em caixas durante evacuações e como, por vezes, enfermeiros e auxiliares guardavam-lhe em gavetas provisórias, até que houvesse ordem para remetê-las. Não afirmou que a carta em questão fora uma dessas. Afirmou, sim, que não era incomum que correspondência ficasse retida em fluxos administrativos confusos. Sua lembrança ofereceu uma hipótese valiosa. A rota da carta poderia ter sido interrompida por uma evacuação ou por uma mudança de comando, e o resultado fora um pequeno conjunto de papéis dispersos, que com o tempo migraram entre famílias e gavetas até irem parar no sótão de onde Sérgio as trouxera. A fala de Dona Maria trouxe à mesa a ideia de procurar descendentes de antigos oficiais e companheiros de unidade. Se a assinatura fosse parcialmente legível, talvez alguém ainda a recordasse. André compilou uma lista de possíveis nomes, cruzou com os diários de embarque
e, com paciência, telefonou a clubes de veteranos e associações que reúnem ex-combatentes. Não demorou para que surgisse um contato. Joaquim, um antigo sargento que havia servido na mesma região, disse que se lembrava de um jovem com apelido parecido com o que aparecia na carta. Não trouxe provas documentais, mas trouxe uma memória viva, de nomes, de apelidos e de um episódio em que uma correspondência fora perdida em meio ao alojamento. As memórias orais têm força porque são tecidos humanos. Porém, em arquivos e em histórias de restituição, elas precisam ser costuradas à documentação, para que o fio não arrebente. Joaquim aceitou ser ouvido e levou consigo uma fotografia que guardara por anos. Um grupo reunido numa cantina improvisada, rostos marcados pelo cansaço e pelo calor de um fogão improvisado. Havia um jovem ali, com um olhar que Joaquim disse jamais ter esquecido. Apoiado em uma cadeira de balanço na sala comunitária, onde se encontraram, Joaquim apontou o rosto e mencionou um apelido. O nome não conferia uma certidão, mas somava-se aos indícios que, passo a passo, construíam um corpo de probabilidade. Com essas conversas, o museu passou a organizar um dossiê aberto. Uma pasta com as fotografias, cópias dos microfilmes, o relato de Dona Maria, o depoimento de Joaquim, as notas de vizinhos e o termo de retirada assinado por Helena. Era um mapa de hipóteses, meticulosamente anotado, em que cada linha trazia uma margem de incerteza explícita. Mariana fazia questão de assinalar com clareza cada nível de certeza. Indício, possivelmente, convergência de memórias. Esse cuidado não era apenas formal, era ético. Dizer o que se sabe e dizer o que se supõe são atos distintos. O trabalho do museu e de quem preserva memórias é, em grande parte, essa discrição entre uma coisa e outra. Enquanto a pesquisa avançava, na comunidade crescia o interesse. A escola municipal convidou a equipe do museu para uma conversa com alunos do ensino fundamental. A proposta era simples: falar sobre cartas e sobre memória. Mariana levou materiais, reproduções das fotos e uma cópia fotográfica da carta, nunca o original, que permanecia com Helena. Mostrou aos olhos atentos das crianças como um objeto pequeno pode contar muitas histórias. Pediu que escrevessem cartas imaginárias para alguém que estivesse longe, inventando promessas simples. As respostas das crianças iam de desenhos a frases curtas. Volto para ver teu bolo. Saiba que estou bem. O exercício trouxe ao museu algo que nenhum documento oficial costuma oferecer de primeira: a certeza de que a memória, individual e coletiva, se cuida quando é compartilhada. A partir desse interesse escolar e do apelo emocional que a história ganhara, a direção do museu decidiu organizar uma pequena apresentação pública. Uma leitura solene da carta, acompanhada por uma fala contextual do historiador local e por uma breve explanação sobre o processo de restauração e de pesquisa. Não se tratava de transformar a restituição em espetáculo, mas de oferecer à comunidade o que a carta representava: uma ponte entre gerações. A ideia encontrar apoio na paróquia e em professores que viram na iniciativa uma oportunidade pedagógica. Haveria formalidades, autorização por escrito de Helena para a leitura pública e um acordo para que apenas uma cópia digitalizada fosse exibida, preservando o original. No dia marcado, a igreja estava cheia. Cadeiras dobráveis e estudantes formavam um público heterogêneo. Velhos que lembravam dos anos de guerra, jovens curiosos e professores dispostos a tornar o episódio um estudo de caso em sala de aula. O pároco fez uma breve introdução, lembrando ao público o caráter íntimo do ato e pedindo que se respeitasse a privacidade de Helena. O historiador local falou com precisão sobre a FEB e situou Monte Castelo e Fornovo no mapa das operações, sem jamais reduzir a presença humana a uma nota pontual de estratégia. Falou sobre o correio militar e sobre as dificuldades logísticas
que muitas vezes deixavam cartas à deriva. Suas palavras foram curtas, fundamentadas, e ajudaram a colocar a leitura em seu devida perspectiva. Não um acontecimento extraordinário, mas um gesto de restituição dentro de um contexto maior. Quando Mariana pediu licença para ler, segurou a cópia num gesto que lembrava a reverência. Leu com voz contida as linhas exatas que estavam no papel, sem alterações, deixando as palavras do soldado reverberarem. A leitura ganhou força porque, naquele momento, não era apenas uma letra antiga. Era, para muitos na sala, o eco de um passado que todos haviam vivido por transmissão. Entre os ouvintes, alguns se lembraram de cartas que perderam. Outros choraram de leve. Havia silêncio respeitoso, aquele silêncio composto por memórias que se encostam umas às outras. Após a leitura pública, a palavra passou a Helena. Ela falou com a serenidade de quem não espera que a presença de uma carta cure lacunas, mas reconhece o valor da confirmação. Lembrou de dias em que lia janelas como se fossem cartas, à procura de qualquer sinal de retorno. Falou das pequenas coisas que mantivera como prova de um compromisso ausente. Um lenço, um bilhete de trem, um prato que guardava para dias especiais. Sua fala não buscou comover gratuitamente. Tratou da espera como um trabalho cotidiano e do reencontro como um gesto que devolveu às palavras um corpo para aterrissar. A repercussão foi imediata e discreta. Pessoas trouxeram ao museu outros objetos, papéis amassados, fotografias, cartas de família que estavam guardadas há anos. Alguns pediram orientação sobre como preservar o material. Outros simplesmente quiseram contar. O museu ganhou, em poucas semanas, um fluxo de doações e perguntas, que forçaram a equipe a organizar oficinas de conservação e palestras sobre memória local. Professores planejaram projetos que integravam história oral aos currículos de ciências humanas. A restituição daquela carta não fora um ponto final, fora um catalisador. Mesmo com o calor das atividades e com o reconhecimento público, a investigação documental prosseguiu. André, com a ajuda de um pesquisador voluntário, conseguiu localizar uma referência mais direta em um diário administrativo. Uma anotação genérica sobre correspondência recolhida após uma evacuação, numa data próxima à qual o soldado teria escrito. O diário não trazia nomes endereçados, apenas lotes. Ainda assim, o achado, somado aos depoimentos orais e ao lenço bordado, foi classificado como indício convergente. O dossiê do museu foi atualizado novamente, com carimbo e notas de rodapé, que afirmavam, com honestidade, o nível de evidência. À medida que as investigações avançavam, surgia uma proposta prática: digitalizar a carta e disponibilizar uma cópia de leitura pública em uma vitrine protegida, com o original em conservação por tempo indeterminado. Essa alternativa conciliava dois imperativos. Por um lado, a necessidade de proteger um documento frágil. Por outro, o desejo coletivo de vê-lo e ouvi-lo. Helena concordou. Assinou um termo que permitia a digitalização e a exibição de uma cópia fidedigna, mantendo o original em sua guarda por um período combinado. Para ela, a contrapartida simbólica de permitir que outros vissem o que estivera escondido em seu sótão era parte da restituição. Não apenas receber de volta, mas tornar público o que a memória aprisionara. Com a autorização, o museu organizou a vitrine. A carta digitalizada em reprodução cuidadosamente iluminada, à sua volta reproduções das fotografias, o lenço bordado em uma caixa de vidro, e placas explicativas que descreviam o processo de investigação, os termos técnicos de conservação e o quadro histórico da época. Em um canto da exposição, uma tabela simples explicava o que eram indícios e o que eram provas, ensinando aos visitantes a diferença entre ambas. A intenção era educativa, mostrar que história não é apenas cifra de acontecimentos, mas um trabalho de aproximação entre evidências e relatos.
Meses depois, outra pequena conquista. Uma carta escrita por um antigo companheiro do soldado, encontrada em um acervo particular durante buscas paralelas, mencionava de forma tangencial uma caixa de correspondência recolhida após uma ação, e referia-se a um rascunho de carta que, por esquecimento, jamais fora encaminhado. O documento, mais uma vez, não apontava de modo conclusivo para a carta entregue a Helena, mas reforçava o quadro de que era plausível que muitas correspondências tivessem sido desviadas ou retidas naquele período. A cada nova pista, os pesquisadores do museu atualizavam os termos. Mais indícios convergiam, mas a cautela documental permanecia. Para Helena, entretanto, a concretude que importava já estava com ela. A carta, a voz que a escrevera, a confirmação de que alguém pensara nela de forma íntima e promissora. Em noites silenciosas, ela abria o cofre, lia a carta mais uma vez e ia à janela ver se havia no vento alguma promessa de retorno que a vida não pudera cumprir. Não buscava milagres, buscava sentido. E aí, talvez, estivesse a principal virtude daquela restituição: oferecer sentido onde havia apenas silêncio. Com o movimento da exposição e com as visitas escolares, o museu precisou formalizar procedimentos que pudessem acolher aquilo que surgira espontaneamente. Mariana e André organizaram uma roda de voluntários para catalogar doações, redigiram folhetos sobre conservação caseira e criaram um formulário padrão para registro de memórias orais. Assim, a cidade se preparava para preservar melhor aquilo que antes ficava disperso em sótãos e gavetas. O acontecimento servira de alerta. Memórias públicas são construídas no encontro entre o que as famílias guardam e o que as instituições preservam. O historiador local, em uma de suas falas, lembrou que a memória coletiva precisa de pontes, não para substituir a experiência pessoal, mas para torná-la mais acessível. A carta, disse ele, era um desses pontos de contato, fato singular que dialogava com narrativas maiores. Não mudava mapas de batalha, não alterava estratégias militares, mas permitia que a história oficial respirasse por um momento o ar de uma vida doméstica. A observação soou como um lembrete. A história é feita de grandes fatos e de pequenos gestos, e ambos merecem atenção. Ao longo de 1985, o museu passou por transformações discretas. O interesse contínuo pelo tema encorajou a direção a propor, junto à prefeitura, um fundo para a preservação de acervos domésticos. Professores trouxeram estudantes para ver a exposição e, inspirados, iniciaram projetos que pediam que cada família trouxesse uma carta antiga para que fosse discutida em sala. A cidade começou a mapear um roteiro de memória local: lugares, histórias orais, objetos. A carta que reencontrara Helena fora, em certa medida, o catalisador dessa pequena política de memória. Em termos pessoais, a vida de Helena ganhou novos contornos. Era convidada a eventos locais com frequência. Nem sempre ela aceitava. Mas, em algumas ocasiões, permitia que a carta fosse mencionada como exemplo de resistência cotidiana. Em encontros com netos de antigos moradores, contava com voz serena como aprendera a esperar sem desesperar. Não transformou sua vida, mas a reframou. Agora havia, além da lembrança privada, um reconhecimento público de sua história. E para muitos na comunidade, aquilo já bastava. O processo de investigação continuou aberto. Novas consultas aos arquivos e novas entrevistas culminaram em um quadro mais robusto, ainda que marcado por pontos de interrogação. A assinatura, avaliada por especialistas em grafologia histórica, apresentou traços que permitiam compará-la com cautela a outras assinaturas de soldados daquela região. Havia semelhanças estilísticas, mas também elementos que impediam uma afirmação categórica. Mais uma vez, o resultado foi expresso em termos de probabilidade. Provavelmente, possivelmente, e indícios convergentes. A comunidade, por seu lado,
Tomou para si a lição de que documentos e palavras antigas não se perdem de vez. Pessoas passaram a vasculhar sótãos. Algumas cartas reapareceram enroladas em panos. Fotografias voltaram com nomes escritos no verso. Bilhetes antigos ganharam novo valor pelo simples fato de serem reconhecidos por alguém. Era como se a restituição de uma voz tivesse despertado outras vozes adormecidas. Anos mais tarde, já com a exposição consolidada como parte do acervo temporário do museu, houve um gesto de continuidade que confirmou o impacto social daquela restituição. A prefeitura, em parceria com o museu e com o colégio municipal, organizou um projeto de oralidade em que alunos visitavam lares de idosos, conversavam sobre cartas antigas e registravam depoimentos para um arquivo sonoro. O projeto aproximou gerações e consolidou uma ideia. Memória não se guarda apenas em caixas, também se compartilha. No íntimo, no entanto, permanecia a pergunta que movera toda a investigação. Quem fora o soldado que escrevera Minha Lina? As pistas, somadas, apontavam para um quadro plausível. Um jovem da região que embarcara em 1944, que servira em uma companhia ativa e que possivelmente tivera sua correspondência interrompida por um movimento de evacuação ou por uma reorganização de pessoal. Não havia um documento derradeiro que ligasse de modo incontroverso o nome do remetente ao conteúdo da carta. Havia, sim, uma cadeia de memórias, relatos e fragmentos que tornavam plausível o vínculo entre aquela carta e a vida de Helena. Para muitos, isso bastou. Para os historiadores, abriu caminhos de pesquisa. Para Helena, devolveu uma presença que convivera com a ausência durante décadas. O último ato formal daquela história foi simples e ajustado ao seu tom. Uma ata assinada entre Helena e o museu que registrava a autorização de exibição da cópia digitalizada e o prazo em que o original permaneceria sob sua guarda. Constavam ali também os compromissos de conservação e a possibilidade de reabertura do processo de pesquisa caso novos documentos surgissem. Foi um acordo que traduziu em papel a ética do cuidado. A voz havia sido restituída, mas a busca pela verdade documental continuaria aberta. No entardecer, em que o sol desenhava as casas de fachada branca com tons alaranjados, Helena sentou-se no banco do jardim e leu a carta pela 1000ª vez. Não era uma leitura ansiosa, era a maneira de tocar algo que, para ela, tinha densidade. Ao redor, meninos corriam, e uma mulher regava as plantas do caminho. No bolso do avental, o lenço bordado, testemunha silenciosa de uma promessa, tremulava um pouco com o vento. A espera transformara-se em um modo de viver. A restituição não apagara a dor, mas dera um fechamento simbólico, que de alguma forma amainou o ruído do passado. Quando, algumas semanas depois, Mariana passou pela casa de Helena para entregar uma cópia do termo, devidamente arquivada, recebeu um abraço breve e um bilhete simples. Obrigada por escutar. Não era um reconhecimento público, nem uma declaração expansiva. Era a resposta contida de quem guardara por longos anos uma esperança em papel. A carta, desse modo, cumpriu seu papel mais profundo. Não resolveu todos os nós, não trouxe provas definitivas, não alterou mapas de guerra, mas devolveu uma voz a quem a esperara. Colocou em movimento ações de preservação e educação, e lembrou uma cidade inteira que memórias não se perdem, apenas por acontecerem em privado. Arquivos, museus e famílias se tocaram numa rede que, quando bem articulada, produz justiça simbólica. A restituição foi, acima de tudo, um gesto de dignidade. 40 anos depois, a voz escrita em 1944 encontrou novamente a boca que a ouviu. Entre termos assinados, digitalizações, depoimentos e vitórias modestas da pesquisa, o que ficou mais claro foi a natureza relacional da memória. Ela se sustenta quando se conta, quando se é ouvido, quando se cuida do papel que a contém. E naquela vila atravessada por lembranças,
O gesto simples de devolver um envelope amarelado bastou para que muitas outras vozes começassem a se mover. Se depois de tudo alguém perguntasse o que mudara, a resposta seria pequena e honesta. Mudou a maneira de olhar para o que se tem em casa. Pessoas passaram a abrir gavetas com olhos de cuidado. Alunos fizeram trabalhos e trouxeram à tona histórias de família. O museu ganhou um roteiro de preservação e recebeu doações que, de outra forma, poderiam ter se perdido. A carta não arrumou o mundo, mas contribuiu para que naquele pedaço de mundo se cuidasse melhor dele. E, por fim, há o lembrete ético que Mariana carregou consigo. Restituir é muitas vezes mais do que devolver um objeto. É devolver a palavra, o gesto e o reconhecimento de que, mesmo em tempos difíceis, pequenas promessas escritas por mãos inquietas continuam a viver se alguém, em algum momento, cuida para que cheguem. Compartilhe nos comentários uma carta ou memória da sua família que mereça ser lembrada. E inscreva-se para acompanhar mais histórias que conectam passado e presente.